muitas injustiças, muitos indeferimentos, com um motivo que, olha, é uma piada, até sem vergonhice de peritos, que o segurado passa pela perícia e o perito justifica que o segurado não compareceu à perícia. Eu tive relato já aqui no canal, nos comentários, com relação a isso. A espera de um benefício, ela pode ser uma grande frustração para um monte de segurados, tá? Tenho certeza que tem um monte de gente que está me assistindo agora que está passando por essa situação. Mas essa demora também pode resultar num aumento de valores a serem recebidos, tanto pela via administrativa quanto pela via judicial. Isso acontece porque o tempo de espera acumula pagamentos retroativos, podendo gerar correção monetária e juros. O problema é o tempo de espera. As pessoas não podem aguardar. Ah, mas quando sair o processo eu ganho uma bolada. Sim, mas e para sobreviver até sair o processo? E você tem que ter a sentença favorável. Se você não tiver a sentença favorável, você não tem nada a receber. Agora, quando o segurado ele solicita um benefício, como aposentadoria, auxílio-doença, uma pensão por morte, o INSS tem prazo para analisar esse pedido, conceder ou negar. Nós colocamos vídeo até esses dias falando nisso. No entanto, diversos motivos, muitas vezes, ultrapassam esses prazos, levando o segurado a buscar a justiça para garantir o seu direito. O tempo é um dos principais fatores que impactam o valor final que o segurado vai ter para receber. Quando é dentro do INSS, resolvido dentro do INSS, pessoal, você recebe mais rápido, já logo nos primeiros pagamentos. O problema, a justiça, nós temos mais credibilidade, a justiça, ela vai dar uma palavra final, ela vai procurar em cima da lei para conceder ou não o benefício, mas o problema é a lentidão e a demanda que está muito grande. Quanto mais demorar, por exemplo, a concessão, maior será o montante acumulado a ser pago pelo INSS, pois os valores retroativos são da data do pedido. Isso significa que quando o benefício é concedido, o segurado tem direito a receber todas as parcelas atrasadas desde o primeiro pedido. Além disso, caso o segurado precise ingressar com uma ação judicial, o valor devido ainda pode ser maior, pois a justiça vai determinar o pagamento com juros, correção monetária, dependendo do tempo do processo que leva para ser finalizado, como eu falei. Esses acréscimos podem representar uma quantia significativa. Os atrasados, eles são pagos conforme o tempo decorrido, tá? Desde o pedido administrativo. Se o segurado recebe o benefício após a decisão administrativa, o pagamento é feito pelo próprio INSS, como eu falei. Agora, se for necessário recorrer à justiça, o pagamento vai ser feito através de requisição de pequenos valores, que tem um limite de até 60 salários mínimos, tá? Quando ultrapassa o valor de 60 salários mínimos, é por precatório. A correção monetária é aplicada para evitar que o segurado ele tenha perca do poder de compra enquanto espera pelo pagamento. Os juros moratórios também são adicionados no caso de decisões judiciais, servindo como uma penalidade ao atraso de pagamento. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês, se você está com advogado, que é o seguinte: se a sua ação, por exemplo, você teve a sentença favorável e ultrapassou 60 salários mínimos, que você vai receber quando é requisição de pequenos valores, em até 60 dias. Quando ultrapassa 60 salários mínimos, eu falei, é precatório. Aí é complicado porque depende da liberação do governo, tem que estar no orçamento. Então, geralmente é um ano e meio para você receber. Agora, dependendo do valor que ultrapassar os 60 salários mínimos, vale a pena você abrir mão. E você pode abrir mão. Você comunica o advogado para ele comunicar ao juiz que você abre mão do excedente a um valor de 60 salários mínimos para você receber em 60 dias. Porque dependendo do valor, 2, 3, 4 mil reais, não vale a pena você aguardar um ano e meio ou 2 para receber, tá? E muita gente não sabe dessa informação, tá? Então eu trago sempre essa informação quando eu estou falando em questão de atrasados, porque vai privilegiar muita gente, porque eu sei como é que é. Poxa, você já encara uma negativa do INSS, entra na justiça, um processo de incapacidade, pelo menos 2 anos. Agora com essa demanda que está, chega a muito mais tempo. E aí você ainda vai aguardar 1 ano e meio a 2 para receber precatórios. Quer dizer, não, sabe, mas 4, 5 mil reais é dinheiro, sim, mas coloca isso. Demorar 1 ano e meio a 2 anos para você receber. Até mais, dependendo da situação do segurado. Muita gente está vivendo em casa de parente, vivendo de favor. É preferível abrir mão do que ultrapassa 60 salários mínimos. Pelo menos em 60 dias você consegue ter um refresco na sua vida. Agora, eu não estou falando para você fazer isso, tá? Eu estou baseando, por exemplo, no meu caso. Eu abriria a mão. Estaria morando na casa de parente, família.
Ah, tudo bem, as pessoas ajudam, mas as pessoas não podem ser eternamente os tutores. E geralmente tem filho, tem mulher, às vezes fica um na casa de um parente, outro na casa de outro. As pessoas se sentem humilhadas, não que as pessoas humilhem, mas a gente que andou sempre a vida inteira com as próprias pernas, a gente se sente mal. Eu, pelo menos, que andei sempre com as minhas pernas, eu me sentiria horrível. Tá precisando, por mais que a pessoa nos ame, seja próxima mais a gente, eu não me conformo com isso. Eu não me sentiria bem numa situação como essa, eu abriria a mão até demais. Até de 10, 12 mil, 15 mil, isso no meu caso, para ter o dinheiro em 60 dias na mão para resolver a minha vida. Agora, isso é cada um, né? Cada um que sabe. Muitos segurados entram na justiça e o tempo do processo, ele vai aumentar de acordo com o tempo da demora, é que eu estou falando. Ah, pode ser 24 meses, mas pode ser muito mais. Existem processos aí que são complexos, que necessitam às vezes de 2, 3 perícias que o juiz pede, recursos, o INSS entra com recurso, mesmo que se a sentença for favorável, ainda tem recurso, se não transitou em julgado, quer dizer, é complicado isso, tá? Outro ponto importante é que caso a justiça negue, também, que a justiça também não é só positivo, pessoal, vai depender muito do que você apresentar ali para comprovar que você tem direito ao benefício. Eu já ouvi gente falando, na justiça lá concede, vai lá. Não é assim que funciona, não. Na justiça, você, ao contrário, você tem que demonstrar muito mais que o INSS, porque você já está vindo de uma negativa. Ah, mas o perito lá não avaliou, mas a justiça não quer saber. Se você já está vindo de uma negativa, eles vão dar atenção maior ainda em cima do seu caso. Então, se você já apresentou documentos lá no INSS que não foram aprovados, que não demonstrou a sua incapacidade, é um motivo a mais para você procurar, por exemplo, auxílio de um advogado, de uma associação, de uma defensoria pública, para montar uma estratégia, para você entrar na justiça já aumentando as suas garantias de ter sucesso numa sentença favorável. Porque entrar de qualquer jeito, faltando documentos, na justiça não quer dizer, porque está na justiça, está ganho, não. E a demora, né? A demora é um problema. Apesar das pessoas, quando você recebe aí o montante, geralmente comenta, né, com alguém, nossa, viu lá o fulano recebeu tantos mil, só que você sabe como o fulano pastou esses anos todos, porque não pode trabalhar. Você está alegando na justiça que você está incapaz para o trabalho, e o processo está lá sendo julgado e você trabalhando? Não pode, tá? Agora, as pessoas, é aquele negócio, né, que falam, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, não é? Esse é ditado lá da época dos meus avós. Todo mundo está de olho na quantidade de pinga que eu bebo, mas ninguém conta os tombos que eu levo no meio do caminho. Não é verdade? É assim. Nossa, olha lá, tá bonito, tá recebendo 100 mil reais do INSS, olha aí, ó. Aí já começa a vir gente, né? Aparece vizinho, aparece parente que você não via há 50 anos. É uma coisa de louco. Esse Brasil, pessoal, nós precisamos ser estudados pela NASA por diversos motivos, tá? Por diversos motivos. Sair pulando que nem idiota atrás de um trio elétrico, né? Financiado com o nosso dinheiro, enquanto lá nos hospitais faltando maca, faltando remédio, faltando dinheiro para comida, e um bando, milhões de imbecis comemorando não sei o que, sabe? É uma cortina de fumaça em cima da outra, é gente inocente indo para cadeia, é político metendo a mão e um monte de gente aplaudindo, sabe? Olha, bom, já foi feita uma pesquisa, né? O QI do brasileiro é 83. Para vocês terem uma ideia, tem espécie de macaco que tem 90 de QI. Uma grande parte da população brasileira diz que o QI é 83, quer dizer, o macaco é mais inteligente. E eu não duvido, não. Pelo que eu estou falando aqui, eu não duvido. Tem gente que, infelizmente, acha que veio ao mundo só para comer e ficar pulando atrás de trio elétrico. Fazer o quê, né? E vai tentar conversar com uma pessoa dessa, ela não sabe nem o que está acontecendo. Infelizmente, tá? Infelizmente. Mas você está com preconceito. Não, não é preconceito, é a realidade. É a realidade. É a realidade. Você tem lugares no Brasil que mais de 20 anos estão lá vivendo cada vez mais na miséria. E quando chega na época de votar, votam sempre nos mesmos.
E estão 20 anos vivendo na miséria e não mudam daquilo, não saem daquilo. Quer dizer, tem alguma coisa errada com a inteligência dessas pessoas, ou não tem? É uma coisa incrível, né? Infelizmente, é a realidade do nosso Brasil. Agora, isso não é culpa muitas dessas pessoas. Isso já vem sendo feito há muitos anos para chegar onde nós chegamos. Tanto é que não se investe em educação, não se investe em segurança, não se investe em nada disso. Por quê? Para as pessoas continuarem com o QI 83. O máximo de pessoas possíveis. Entendeu? Aí joga-se uma migalha e se rouba um banquete em cima dessas pessoas. E tem gente que, inclusive aqui no canal, que aplaude, que de vez em quando vem falar besteira aqui pra mim. Mas olha, vou falar uma coisinha pra você que me ofende. A maioria aqui eu tenho certeza que pensa como eu, que sabe sabe? Mas tem uma meia dúzia aqui que acha que me ofende. Sabe qual é o trabalho que eu tenho quando vem alguma ofensa aqui no canal? Eu tenho o trabalho simplesmente de bloquear a pessoa. A pessoa não comenta mais. Eu nem termino de ler o comentário. Às vezes eu vejo assim um comentário que eu vou lá, só clico e continuo o meu trabalho aqui. Não me ofende não, tá? Se é isso que você pretende aí, quem não concorda com o que eu estou falando, não adianta ficar perdendo tempo em escrever um caderno achando que vai me ofender, porque não ofende em nada, tá? Tanto é que eu estou aqui todos os dias trazendo informação para quem merece, para quem realmente está procurando o bem, para quem está tentando, sabe, superar esses desafios que nós estamos vivendo todos os dias, porque nós estamos vivendo um pesadelo diário, todos os dias, né? É aquilo, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Bom, segurados devem manter sempre documentação organizada e atualizada, pessoal, para evitar atrasos desnecessários nos processos. Como eu estava falando, existem processos que são muito complexos. Se a documentação ainda estiver faltante, o juiz tem que solicitar, porque ficou com dúvida com relação a algum documento, ou documento de má qualidade, desatualizado, tudo isso pode fazer com que o processo se perca no tempo. Porque o juiz não vai ficar esperando as boas vontades, ele vai colocar de lado e vai... Não é um processo na justiça. Para vocês terem uma ideia, em 2023 foram 4 milhões de processos, só do INSS na justiça. 2024 eles nem divulgaram, mas com certeza foi um número maior. E 2025 agora, no pé que anda as coisas, vai ser mais ainda. Vocês viram que eu falei já em outros vídeos. Saiu o relatório com relação ao pente fino do ano passado, 2024, aonde o foco era o auxílio-doença. 52% dos segurados de auxílio-doença que passaram pela perícia do pente fino tiveram seus benefícios cancelados. Olha que coisa. Quer dizer, a cada 100 segurados, 52 benefícios foram cancelados. Olha o absurdo que é isso. Agora, tem gente que foi cancelada porque... Sim, tem. Mas é uma minoria, você pode ter certeza. A maioria ali foi injusto. E aonde essas pessoas vão recorrer? Vão recorrer na justiça. Vão parar tudo na justiça, mas não tenha dúvida disso. E é o local que eu indico. Não fica perdendo tempo com conversinha de INSS, não. Você, vou lá na agência reclamar. Lá na agência o cara vai ficar só assim na tua orelha. Vamos entrar na junta de recurso. Você sabia que a junta de recurso pode demorar 2 anos para te dar um resultado? Eles enrolam você de tudo quanto é maneira. Não tem isso, não. Entra na junta. Tudo bem, entra na junta e já vai direto para a Justiça Federal. Não precisa ficar aguardando o resultado da junta para entrar na justiça. Tá bom? Então fiquem atentos a tudo isso, pessoal. E com relação ao que eu falei, entre RPVs e precatórios, se for interessante, né, porque cada caso é um caso, você abrir mão de um excedente aí que não vai fazer falta nenhuma para você, você pode ter o dinheiro em 60 dias da sua mãe, em vez de ficar aguardando aí 1 ano e meio, 2 anos, tá bom? Meu amigo e minha amiga, estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, sabe? Entenderam o recado que eu dei aqui. Conhecimento também é muito importante. Se gostou do meu trabalho, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para que você possa estar sempre atualizado com relação ao INSS, tá legal? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo há muito tempo, sempre me incentivando aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.